Salve, povo de Deus! Preparado para mais um episódio? Graças a Deus, porque estamos começando aqui mais um Verbo Compartilhar. Eu já não sei mais em que episódio nós estamos na contagem, parei de contar, mas isso não é o mais importante. O mais importante nesse momento é você se inscrever no canal, clicar no like, acionar o sininho, todas essas coisas que você já sabe e, ainda melhor, compartilhar esse vídeo com as pessoas que você ama. Amém? Vamos nessa então, porque o tema de hoje é Quem canta seus males espanta. Depois da vinheta. E a gente prossegue firme e forte subindo no nosso ranking de versículos mais buscados na internet, onde o de hoje é o da posição 236ª, o que significa que faltam 236 dias para o fim desse ano, e esse é o nosso critério dentro do ranking. Um versículo por dia, tendo como base o ranking de versículos mais buscados da internet até o fim do ano. Hoje temos Colossenses, capítulo 3, versículo 16, que diz: A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. De novo, eu sou obrigado a perguntar se isso não é Deus, é o quê? Por quê? Ontem nós tivemos culto de Santa Ceia na igreja e a passagem que Deus nos deu foi a de Salmos capítulo 100. Olha só como é similar, isso não foi planejado, tá? Eu não escolhi esse versículo hoje só porque ele concorda com o versículo de ontem. E um está no Antigo Testamento, o outro está no Novo Testamento. Mas vamos lá, eu vou dar uma lida porque é um salmo bem curtinho também. Eu vou ler ele aqui para você, só para a gente poder se alegrar aqui com essa concordância. Salmos capítulo 100. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor e em seus átrios com hinos. Louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração em geração. Pois é, olha só a coincidência, né? Colossenses 3,16, Salmos de número 100, falam precisamente da mesma coisa. Uma orientação das mais relevantes, porque celebrar a Deus, né? Adorar a Deus, louvar a Deus, exaltar o nome de Deus, especialmente com cânticos, mas não somente com cânticos, especialmente com cânticos, é capaz de desencadear uma série de coisas que só Deus pode fazer e que estão ali no âmbito sobrenatural e que se movem através justamente dessa atividade de adorar, louvar e exaltar a Deus. O que me tocou bastante nessa pregação de ontem é o fato de que no Salmo de número 100 existe uma justificativa, existe uma explicação do porquê a gente deve fazer isso. Ali em Colossenses 3,16 ficou apenas a orientação: olha, adorem a Deus, que a palavra de Deus esteja dentro de vocês, procurem corrigir uns aos outros, né? Obviamente em amor, e adorem a Deus continuamente. A gente não tem nesse versículo a explicação do porquê dessa prescrição, mas aqui no Salmo de número 100 nós temos a explicação, e ela está no versículo 5 que diz: porque o Senhor é bom. E isso por si só já deveria servir como explicação suficiente, porque quando nós falamos da bondade de Deus, a gente não está se referindo a um velhinho que faz coisinhas legais, trata bem os seus netinhos ou coisas do gênero. Não, a gente está falando que existe um Deus todo-poderoso, o Criador de todas as coisas, e que Ele é perfeito no seu agir. Ele é perfeito em toda a sua essência. Ele é todo amor, Ele é todo poder, Ele está em todos os lugares e Ele sabe de todas as coisas. Tem uma misericórdia que é eterna, que significa compaixão pelo coração do outro, né? Quer dizer, você sentir em si mesmo a dificuldade, a dor, as limitações, as misérias, as fraquezas da outra pessoa, do próximo. Deus é pleno em todas essas coisas. Então isso é mais do que motivo suficiente para que a gente possa ou se sentir estimulado a adorá-lo, a exaltá-lo, a colocá-lo no mais alto lugar e mantê-lo ali, não porque ele precisa disso para que ele esteja nesse lugar, mas em relação ao lugar em que ele deve estar nas nossas vidas, colocá-lo no mais alto lugar, exaltá-lo em nossas vidas.
Porque fica muito fácil da gente colocar em primeiro lugar os problemas, as dificuldades, as tristezas, os reveses e por aí vai. É muito mais fácil a gente colocar em primeiro lugar as mágoas que a gente sente, colocar em primeiro lugar as culpas que a gente carrega, colocar em primeiro lugar o ressentimento e todas essas coisas. É muito mais fácil colocar em primeiro lugar as dúvidas, é muito mais fácil colocar em primeiro lugar os questionamentos, ou não é? Agora, essa orientação, ela não é uma orientação para pessoas bobonas, né? Tipo, olha, pare de se preocupar, pare de questionar, seja tonto, acredite sem saber porquê e simplesmente louve e adore. Não é isso. Você deve sim procurar cada vez mais conhecer profundamente a revelação de Deus. Isso é maravilhoso. Mas a gente não pode deixar que o processo de aprendizado, porque ele passa por situações de dificuldade, de questionamento, de dúvidas, de lutas, interfiram nesse privilégio que é poder se alimentar através da celebração do nome de Deus. Ah, puxa vida, então isso deve ser fácil, é só começar. Não é fácil. Se fosse fácil, estava todo mundo voando por aí. Estava todo mundo com asinha nas costas, tocando harpa e flutuando pelo céu. É óbvio que outros pontos na Bíblia nos revelam que não é assim simples. Nós temos carne que fica militando contra o espírito. Não é fácil nós nos mantermos nessa perspectiva. É por isso que em Colossenses, por exemplo, lá no 3,16, está escrito, traga a palavra para dentro, mantenha essas orientações, essas prescrições, esses ensinamentos constantemente renovados dentro do seu coração. Porque é óbvio que você vai passar por dificuldades, você vai passar por momentos em que você fala, bicho, o que eu mais queria agora era ter um interruptor que eu apertasse e desligasse, não tivesse mais que pensar em nada, não tivesse mais que me preocupar com nada, simplesmente acabasse a preocupação. Só que esse interruptor, desta forma, pelo menos não existe. Mas existe o processo em que, por nós exercitarmos o nosso direito, a nossa capacidade, o nosso dom de adorar a Deus, mesmo que você não saiba tocar instrumento, mesmo que você não saiba cantar, a nossa capacidade de verbalizar a glória de Deus nos proporciona combustível para seguir adiante. Nos proporciona revelação, nos proporciona autoridade e tantas outras coisas que só Ele pode fornecer e que desencadeiam na nossa vida não só solução para os nossos problemas pessoais, para as nossas dificuldades e fraquezas e por aí vai, mas para que nós tenhamos condições de ajudar outras pessoas, mostrar para essas vidas através desta fé que nos leva a celebrar o Deus Todo-Poderoso, que isso não é uma coisa exclusiva para mim, ou para o outro, ou para outra, mas para todos que tomam posse dessa capacidade que vem de Deus e a exercitam. A única coisa que impede o ser humano a exercitar esse privilégio é justamente a dificuldade em crer, a dificuldade de acreditar que Deus existe e que Ele é quem a Bíblia diz que Ele é. Mas, graças a Deus, que com a misericórdia de Deus eterna, o amor de Deus que é incondicional e a graça que nos alcança e nos favorece sem que a gente mereça, isso se torna algo realmente viável a todos. Então, sem estender mais essa ministração, eu creio que a gente pode encerrar por aqui com a seguinte orientação. Está sofrendo? Louve. Está passando por um momento bom? Louve. Isso por si só já pode vir a música. Tá bom? Fica na paz e até mais.